Na aula anterior, nós falamos sobre as obras de grandes dimensões, aquelas obras imensas, de vários metros. Falamos de suporte, ou seja, os locais e coisas em que podem se abrigar esse tipo de arte, por assim dizer. Nós vimos também que a superfície dessas pinturas, elas podem ser tanto bidimensionais ou tridimensionais, né? Mas o que vem a ser, quando aquela superfície, elas são bidimensionais, como o próprio nome já diz, ele possui apenas duas dimensões, que são altura e largura. Mas há também as pinturas e as obras de arte que são tridimensionais, já possuem três dimensões, né, que são altura, largura e também profundidade. Também nós trabalhamos a respeito das escultopinturas. Nosso livro de arte, criando em grandes formatos. Certo, na criação em grandes formatos, nós temos a oficina número 1, que é o quê? Um mural coletivo. Aqui podemos perceber crianças desenhando, pintando um mural, ou seja, uma pintura coletiva, na qual o suporte dessa pintura, o suporte dessa obra de arte, que é o mural, ela pode ser um muro ou até mesmo uma parede. Aí nós vemos que o aluno ele pode estar pintando uma parede da sua casa, um muro da sua rua, da sua cidade, né? Ou seja, um grupo de alunos numa pintura coletiva, que podem também pintar o muro da escola, desde que seja autorizado pela direção. E às vezes, quando o aluno não pode pintar o muro da escola, mas ele também pode usar um outro suporte, pode fazer um mural de cartolina, de madeira e assim por diante. No mural coletivo, pode-se pintar o rosto de alguém, como no caso que eles estão fazendo aí, ou fazer um autorretrato, que no caso o autorretrato é o desenho da própria pessoa, a própria pessoa desenhando a si mesma. Outra ideia também nos murais coletivos é você escolher um tema significativo para a turma, falar sobre meio ambiente, falar sobre saúde, falar sobre diversos assuntos, como agora o nosso assunto do momento é o coronavírus também, poderíamos fazer isso, caso estivéssemos reunidos, né? Às vezes, quando não é possível pintar diretamente sobre o prédio da escola da turma, pode se organizar e criar grandes placas de papel também como suporte. E para ficar exposto em algum local da escola, também seria bastante interessante usar esse tipo de suporte. Outra oficina também que nós vemos aí, várias crianças participando, é criar suporte bidimensionais, como eu já expliquei para vocês, né? Chamar os colegas para fazer uma pintura coletiva, formar um painel com várias folhas de papel cartolina. Por exemplo, eles colaram aí várias folhas de cartolina, depois viraram o verso e somente depois começaram a realizar a pintura. Aqui, um outro tipo de oficina que nós temos é uma oficina criando escultopinturas, que é uma espécie de pintura e escultura, justamente porque tem o quê? Tem três dimensões, tem essas formas. Aí vocês observam que para criar pinturas com volume ou com efeito tridimensionais, você pode usar tintas relevo que crescem com o calor dos objetos sobre um suporte e depois pintá-los. Então, vai criar esse efeito tridimensional. Existe tinta de relevos pronto para comprar e receitas caseiras para fazê-las. Então, a gente pode fazer uma pesquisa de receitas caseiras para realizar essas tarefas, né? Mas só que neste caso é necessário o acompanhamento de um adulto. Na internet, vocês poderão fazer pesquisas em sites de confiança, soltar a criatividade. Então, nós temos, como exemplo aí, essas etapas desta criança. Deixa eu olhar aqui.
Ou seja, o agrupamento com o material necessário, vocês veem tintas, pincéis, aquele material de utilizar o spray. A segunda etapa, ele está usando a espuma spray. O terceiro, crie formas e comece a pintar. Ele utilizou a tinta spray, com o tempo a tinta spray ela evoluiu, ficou maior, como se tivesse inchado, e assim fica em relevo. É uma escultura justamente porque ela tem essas dimensões. Aí o quarto passo, né? Lave o pincel a mudar de cor, claro. Ele utilizou aqui as cores verde, depois utilizou vermelho, tem que haver a necessidade de lavar o pincel. E pronto, aqui nós temos o exemplo de uma escultura. Também, no exemplo do suporte tridimensionais, os alunos eles podem usar, no caso vocês, quem sabe quando estivermos no contato presencial, caixas de papelão, né? Essas que são descartadas em lojas. Também serve para fazermos pintura. Essas caixas elas podem ser recobertas de material reciclável, como por exemplo jornais, revistas, e após ser recoberta e colado, passa a demãos de tinta. Então, a gente vai ter várias espécies de suporte para pinturas e obras de grandes dimensões, tanto bidimensionais e tridimensionais. E o último exemplo aí, nós temos exemplo de não só de uma pintura, mas de uma escultura. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de arte de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham se inspirado a querer fazer algumas produções. E o aluno que ele tem essa criatividade, quiser fazer uma obra de arte, mostrar um desenho, essa será a nossa atividade de hoje. Você pode pegar uma cartolina, fazer algum desenho da sua criatividade, o seu autorretrato, desenho de alguém, ou um desenho explicando sobre os cuidados com o coronavírus. E a gente vai estar analisando a atividade de vocês. Se não tiver uma cartolina, você pode ter um caderno de desenho ou utilizar o material reciclável. Então, use a criatividade de vocês e o material que vocês tiverem em casa. Por hoje é só, pessoal. Beijos no coração de todos.